Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cleonaldo, professor de Direito Civil, e hoje quero conversar um pouco com vocês sobre a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, o RGED, no período de pandemia gerado pelo coronavírus, pela Covid-19. Eu penso que essa lei tem a sua relevância também para evitar uma moratória geral, vez que neste período conturbado há muitas incertezas e certamente essa lei vem para trazer maior clareza em relação ao direito privado. Alguns doutrinadores vêm compreendendo que esta lei tem natureza jurídica de norma interpretativa. Ela tem uma função hermenêutica no sentido de facilitar a compreensão de determinados institutos do direito civil. Este, por exemplo, é o entendimento de Mário Luiz Delgado, do qual eu também comungo. Olha, é possível que algumas disposições desta lei sejam incorporadas em nosso ordenamento jurídico de forma permanente. E olha, isso não é novidade. Já ocorreu antes, por exemplo, no período das Olimpíadas, que foram realizadas aqui no Brasil. Um pouco antes, foram elaboradas algumas leis. Dentre elas, por exemplo, a que permitiam o regime diferenciado de contratações públicas, o denominado RDC, previsto na Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, que até hoje está aí sendo aplicado na administração pública. Mas é preciso deixar claro que esta lei, ela tem como marco o decreto legislativo número 6, que tem como termo inicial os eventos gerados aí pela pandemia. Ele reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos do que foi requerido aí pelo presidente da República, né, em março de 2020. Olha, alguns pontos específicos dessa lei precisam ser abordados, mas eu penso que o mais relevante são aqueles que se preocuparam com o tempo. Dentre eles, os institutos da prescrição e da decadência. O artigo 3º desta lei estabelece que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. E isso também se estende aos prazos de decadência, previstos, portanto, no Código Civil, em diversos artigos do Código Civil. A gente sabe que prescrição ocorre com a violação do direito. A partir da violação do direito, nasce, então, para o titular uma pretensão ao qual se extingue pela prescrição, nos prazos previstos entre os artigos 205 e 206 do Código Civil. Portanto, a prescrição é a perda da pretensão de uma ação válida. Você perde aí a pretensão, né? Um outro ponto que eu quero tratar aqui especificamente com vocês é em relação aos prazos convencionais previstos, por exemplo, lá no artigo 211 do Código Civil. A lei, ela foi omissa nesse ponto. Vez que ela não trouxe menção específica. Então, a gente pode entender a priori que esta lei, a lei, portanto, 14.010 de 2020, se aplicam apenas aos prazos legais. Mas penso que ela deveria também cuidar dos prazos convencionais, vez que o objetivo maior desta norma é evitar justamente o ajuizamento de diversas ações durante esse período, até porque o Poder Judiciário está muitas vezes fazendo uso de trabalho remoto ou do teletrabalho. Então, certamente a parte teria muita dificuldade de ajuizar esse tipo de ação, mas a lei não cuidou especificamente. Só lembrando, um outro ponto específico que eu quero debater com bastante clareza é em relação à assembleia virtual, ou às assembleias realizadas pelos modos digitais, consoante estabelece, por exemplo, o artigo 5º dessa lei do RGED. A Assembleia Geral de uma associação, ela pode ser realizada por meios eletrônicos ou por meios virtuais.
Pena que outras questões não foram tratadas aí, porque houve diversos vetos nesta lei. Mas o que eu quero discutir hoje, especificamente com vocês, é em relação aos pontos que esta lei trouxe para a disciplina Direito das Coisas. Na disciplina Direito das Coisas, o artigo 10º estabelece que os prazos atinentes à aquisição da propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião, a partir da entrada em vigor desta lei, estão suspensos até 30 de outubro de 2020. Só lembrando que esta lei entrou em vigor em 10 de junho de 2020. Então, não se considera o prazo de 20 de março, como eu mencionei, para que foi do decreto número 6, do decreto legislativo número 6, que reconheceu a situação de calamidade pública no Brasil. Ou seja, o prazo para a questão da usucapião, para a suspensão da usucapião, melhor dizendo, é o prazo, então, de 10 de junho de 2020. É um prazo mais benéfico, inclusive, ao usucapiente, né? Se durante essa pandemia estava correndo aí, e ocorreu, por exemplo, em 9 de junho, ele pode, esse prazo, em 9 de junho, ele pode, então, fazer o ajuizamento da ação, porque o seu direito já pode ser declarado pelo juiz ou extrajudicialmente, consoante estabelece o artigo 1071 do Código de Processo Civil, que alterou a Lei de Registros Públicos, no sentido de inserir o artigo 216-A para permitir que este procedimento seja realizado extrajudicialmente. Mas, já que a lei tocou nesse instituto da usucapião, que eu achei importante, o que então que é usucapião? Olha, a usucapião, para alguns doutrinadores, ela é denominada de prescrição aquisitiva. Ela é denominada de prescrição aquisitiva da propriedade ou de outros direitos reais em razão da posse qualificada, ou seja, uma posse mansa e pacífica, que ocorre a partir de um certo lapso temporal e com ânimos domini. Nesse sentido, o Instituto da Usucapião, para o Instituto da Usucapião, o legislador preferiu adotar a teoria subjetiva de Savigny e não a teoria objetiva de Hering, que foi como regra adotada aí para a posse, para o estudo da posse. Olha, o Instituto da Usucapião é considerado como prescrição aquisitiva, e alguns doutrinadores até fazem isso e justificam esta denominação a partir do que se depreende da leitura do artigo 1244 do Código Civil, que estabelece que estendem-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam ao usucapião. Então, todas as causas que obstam ou suspendem a prescrição se aplicam ao Instituto da Usucapião. Quais são elas? São aquelas causas previstas a partir do artigo 197 e seguintes do Código Civil. Por exemplo, o artigo 197 estabelece que não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Nesse sentido, um cônjuge também não vai poder usucapir a propriedade do outro durante essa constância. Entre ascendentes e descendentes, também não corre a prescrição entre incapazes. E também entre incapazes, não é em bens, ou seja, não é possível também alguém adquirir a propriedade de um incapaz por meio da usucapião. Consoante estabelece, portanto, o artigo 198 do Código Civil. Isso que eu estou falando aqui, inclusive, é também um entendimento consolidado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende do informativo 671 de 2020. Esse informativo é recente e que compreende também a usucapião como prescrição aquisitiva. Olha, além do Instituto da Usucapião, uma outra alteração, uma outra previsão, melhor dizendo, foi feita aí pela a lei do RGET. A lei do RGET, lá no artigo 12º, que é a lei, portanto, 14.010 de 2020, conforme eu já mencionei, prevê que a Assembleia Condominial, inclusive para fins dos artigos
1349 e 1350 do Código Civil e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020 por meios virtuais. Olha, é claro que pode ocorrer por meios virtuais, até porque não existe nenhuma vedação no Código Civil nesse sentido. Gente, esta lei foi criada por meio virtual. As sessões solenes do Supremo Tribunal Federal estão sendo realizadas por meio virtual, do STJ do mesmo jeito. Aliás, durante esse período, várias leis estão sendo criadas por meios virtuais. Várias leis. O senador Anastasia, outro dia, em uma entrevista, ele até mencionou que o quórum, neste período, está sendo muito mais qualificado, mais elevado do que ocorria antes. Antes, por exemplo, o maior quórum no Senado era comum ter 64 senadores. Agora, nas sessões, nas audiências virtuais, nas sessões está ocorrendo em torno de 80 senadores participando. Agora, interessante, voltando para a lei do RJET, o parágrafo único estabelece que, não sendo possível a realização da Assembleia Condominial, na forma prevista no caput, os mandatos do síndico, vencidos a partir de 20 de março de 2020, ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Olha, isso aí pode não ser possível em algumas situações, em condomínios de pessoas idosas, nos quais esses condôminos têm dificuldade de acesso à internet, por exemplo. Nessas situações, é razoável que o síndico continue exercendo suas funções até que uma outra assembleia seja realizada, mas é preciso observar que o síndico ele é obrigado a prestar contas, consoante estabelece o artigo 13º do RJET, sob pena de destituição do cargo e outras sanções, previstas na legislação. Então, ele é obrigado a prestar contas. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, partindo da premissa de que esta lei ela tem natureza jurídica de norma interpretativa, é que essas assembleias digitais ou virtuais, que estão previstas aí no artigo 12, já existia inclusive previsão legal lá no Instituto da Multipropriedade. A gente sabe que a multipropriedade é aquela situação em que alguém é possível ser proprietário de uma fração de tempo da coisa, em prazo não inferior a 7 dias, podendo de 7, geralmente ocorre entre 2 semanas e 4 semanas, mas eu vou tratar desse instituto em uma outra aula específica. Mas esse prazo já existia, por exemplo, lá no artigo 1358-Q, inciso 8º, que estabelece aí a possibilidade da realização de assembleias não presenciais, inclusive por meios eletrônicos. Olha, além disso, o artigo 428 do Código Civil, no inciso 1º, estabelece que considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. O que a doutrina está chamando agora, e a gente pode entender como o princípio da presença virtual. É um princípio possivelmente a ser aplicado aí pelo direito digital, que vai ganhar muita força no Brasil a partir da inserção da tecnologia 5G. Mas nesse período de pandemia, com as diversas audiências por videoconferência, certamente o direito digital ele vai ter muito mais aplicabilidade do que tinha antes. E as discussões envolvendo essa disciplina também vão ganhar grande destaque. Olha, além do mais, é preciso estabelecer que a partir da medida provisória 931 de 30 de março de 2020, que foi convertida em lei, essa medida provisória foi convertida então em lei, que é a lei 14.030 de 2020, as assembleias existentes nas sociedades anônimas ou nas sociedades por ações previstas lá na lei 6.404 de 1976 também poderão ser realizados pelos meios digitais, consoante estabelece o artigo 124, no parágrafo 2º-A, também traz esta previsão. Agora, para encerrar a nossa aula, eu quero falar dos prazos decadenciais que
estão previstos que foram alterados aí, que foram suspensos, melhor dizendo, pela lei da pandemia, pelo RJET, por esta lei especificamente. Olha, vamos lembrar aí do Instituto da Retrovenda? Lembra do Pacto da Retrovenda, que a gente usa muito para explicar a propriedade resolúvel? O que é o Pacto de Retrovenda? Ocorre quando alguém, querendo vender um imóvel, precisando vender um imóvel, mas ele, na verdade, gosta muito daquele bem e só está vendendo, querendo alienar por uma necessidade, por uma dificuldade econômica. E é possível que ele pactue com o comprador que vai recomprar aquele bem em um momento futuro. Claro, ele vai vender, alienar esse bem por um valor mais baixo de mercado. E, nesse sentido, é possível que o comprador até aceite, geralmente um amigo, vai até aceitar que esta cláusula conste na escritura pública, por exemplo. Neste caso, este prazo é decadencial de 3 anos. O prazo limite é de 3 anos. Pode ser até pactuado um prazo inferior, mas o prazo limite é de 3 anos. E este prazo também está suspenso. É um prazo decadencial que está suspenso. Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil suspender um prazo decadencial. Geralmente, a suspensão de prazo decadencial envolvendo bem de incapaz, envolvendo incapaz. Na maioria das vezes, o prazo decadencial ele é fatal. Ele fulmina o direito material do autor. Tem gente até falando, fulmina o direito de ação. Direito de ação não, direito de ação é constitucional. Fulmina apenas o direito material. Um outro exemplo também de prazo decadencial previsto no Código Civil, que está suspenso, é, por exemplo, aquele prazo dos contratos de empreitada. No contrato de empreitada, o construtor, a incorporadora, ela é obrigado a garantir a solidez e a segurança do trabalho realizado pelo prazo de 5 anos, sob pena de responsabilidade civil. Então, ele é obrigado a garantir isso pelo prazo de 5 anos. Esse prazo também está suspenso. Onde é que consta isso no Código Civil? Artigo 618 do Código Civil. O artigo 618 do Código Civil, então, estabelece esse prazo de 5 anos. Esse prazo também está suspenso. Claro, para evitar o ajuizamento indemasiado de ações, tá certo? Um outro prazo também que está suspenso, um prazo decadencial, é justamente o direito de preferência. O direito de preferência, ele interessa tanto aos contratos, quanto à disciplina direito das coisas. Tem alguns doutrinadores até que denominam esse direito de direito real. Vez que você vai exercer esse direito de preferência, geralmente envolvendo um bem imóvel ou bem imóvel. Ou seja, uma coisa, esse prazo de 180 dias para bem imóvel e de 2 anos para bem imóvel também está suspenso durante essa pandemia. Agora, para mim, o legislador, ele deveria fazer constar nesta lei, ou seja, a lei 14.010 de 2020, deveria fazer constar nesta lei o prazo para o ajuizamento da ação possessória com força nova. Por quê? O prazo de 1 ano e dia. Olha, imagine uma ação possessória envolvendo multidão, ação possessória multitudinária neste período de pandemia. Olha, vai gerar um aglomerado significativo de pessoas, pode colocar em risco os oficiais de justiça que vão cumprir aquela decisão, inclusive dos policiais também, ou seja, da segurança pública. Mas o legislador foi omisso, não cuidou desse prazo. A gente sabe que esse prazo, ele é um prazo processual, previsto lá no artigo 558 do Código Civil, que versa aí sobre o procedimento das ações possessórias, mas ele tem reflexo no direito material, ele tem um grande reflexo no direito material. Então, quando a gente estuda a ação possessória, envolvendo a turbação, o esbulho, por exemplo, que é do direito material, que é o direito material que é violado, a gente sempre vai mencionar esse prazo, porque ele é muito mais célere. A ação possessória, ela é, segundo alguns doutrinadores, e esse é o meu entendimento também, uma tutela de evidência, ou seja, você não precisa
demonstrar o perículo in mora. Você não precisa demonstrar o perículo in mora. Olha, e para o deferimento de uma ação possessória, basta provar a posse, a turbação ou esbulho e a data da turbação ou esbulho, ou seja, até 1 ano e dia. O juiz vai deferir o seu direito liminarmente, né? Atender os requisitos, não resta alternativa ao juiz a não ser deferir. E foi isso que ocorreu agora esta semana em Porto Seguro. Uma ação envolvendo conflito indígena foi deferido. Infelizmente, os oficiais de justiça tiveram que ir lá cumprir juntamente com a força policial, mas é uma pena, né? É uma pena. Esses prazos deveriam também estar suspensos durante este período de pandemia para evitar aglomeração. Mas espero que vocês façam a leitura detida desta lei e até uma próxima. Agradeço pela atenção, saúde, fique com Deus, um abraço fraterno a todos.